Boa noite a todos. Eu sou a psicóloga Mirna, sou especialista em saúde mental, tenho uma vasta bagagem de 18 anos de experiência na área, também sou perita examinadora. Vim aqui para falar para vocês sobre terapia familiar. Vou tentar contribuir com a minha experiência dentro dessa parte teórica, que também é muito importante para quem está tentando entender esse processo. Não está indo para frente. O que será que eu fiz aqui? Bom, não tem como falar de terapia familiar se eu não falar sobre o que é família. Sobre a essência da família. O termo família é pleno de possibilidades, sendo uma expressão de uma das mais comuns e complexas realidades humanas. Por que expressão? Porque através da família que nós expressamos nossas dificuldades, nossas insatisfações, e através de comportamentos até de não pertencimento, como suicídio, que mostramos o quanto estamos engajados nesse meio ou não. E essas etapas são muito importantes. A família é um organismo composto da fusão de fatores biológicos, psicológicos, sociais e econômicos. Biologicamente, a família serve para perpetuar a espécie. Bem religioso. É um rito muito forte. Está bem no intelecto coletivo do ser humano. É uma unidade básica da sociedade. Bom, sem família, como poderíamos ter regras e seguir essas regras no meio social? Psicologicamente, os membros estão ligados e interdependentes, e sua interdependência fazem parte de uma satisfação e de respectiva necessidade afetiva. Então, não tem como. Conviver gera interdependência. Psicologicamente falando, nós convivemos e estabelecemos redes de convívio, forma de manipulação, formas de sentir esse afeto ou a rejeição de um membro da família. Todas essas questões envolvidas têm que ser levadas em consideração para o bem-estar ou para a disfunção ou patologia dessa família. Economicamente, a família está ligada por mútua interdependência para assegurar necessidades materiais. Bom, através da família, entende-se que é muito mais fácil acumular um tanto material ou de dinheiro ou econômico que me possa fornecer, locomover, me relacionar, estar mais propenso a festas, encontros sociais e até a poder ter um momento de qualidade de vida, lazer, esportes, e é através desse conjunto fortalecido que quanto mais fortalecido me mais eu posso estar interagindo socialmente. Então, a questão material é muito importante e agrega uma necessidade, uma responsabilidade de um para com o outro. Tem que ver se essas questões estão regradas, equilibradas, se eu estou pertencendo mais a essa família por questões econômicas, por questões de dependência, quais são as questões que me fazem estar ligados nessa família? E se essas questões, ou se essas fases econômicas, psicológicas e sociais estão bem equilibradas, consequentemente, estou conseguindo viver de forma adequada. Socialmente, a família tem a função de assegurar a sobrevivência e construir a humanidade essencial do homem. Então, socialmente, a família tem funções de assegurar a sobrevivência. Como
eu sobrevivo nesse meio tão hostil, nesse meio que me cobra transporte, que me cobra estar vestido, nesse meio que me cobra ter certos estudos para poder estar em certos locais ou progredir profissionalmente, tudo tem uma cobrança. E é através da minha família que eu vou conseguir ter critérios e me posicionar a buscar o que desejo, a buscar minhas satisfações. Se é de forma correta ou não, isso vai determinar o equilíbrio da minha família. Eu não estou conseguindo. Sabe que eu estava fazendo sozinha? Eu estava conseguindo. Bom, assim sendo, essa trajetória nos obriga a falar da importância da necessidade do homem participar de rituais. Também não existe, não tem possibilidade de falar de família, de sociedade, sem falar de rituais. E aqui eu vou falar dos ritos dentro de uma perspectiva antropológica e psicossocial. Bom, ritos externos ou regras sociais, como atividades religiosas e outras, como cerimônias, que na história da humanidade são desenvolvidas para o ser humano, para que o ser humano seja reconhecido no grupo. Então, todo ritual existe um porquê, e esse porquê é a necessidade de pertencimento, né? Eu estou sendo aceito nesse grupo, eu estou seguindo as regras, e se já aconteceu e os outros foram aceitos, certamente serei aceito. Isso gera uma segurança, sentido de pertencimento. Assim como os desejos e buscas de felicidade. Os meus desejos e a minha busca também está inserido nesse contexto, esse grupo também busca esse mesmo ideal. Isso é importante também. Temos também os ritos internos, ritos familiares, suas funções e de que forma esses ritos, né, determinam os mitos que são construídos na família e de que forma esses mitos influenciam o surgimento de rótulos e cristalizam as dificuldades. Rótulos. Eu preciso ser porque meu pai foi, porque minha mãe fez, porque se eu não fizer, eu não vou seguir a trajetória familiar. Aquela pessoa, se não fez, é uma fracassada. Isso é um rótulo. Seguir essas questões e essas regras também pode ser positivo. Lógico, pode interferir numa família a ponto dela estar sempre progredindo. Mas é muito importante estar observando quando todos os membros estão engajados nesse ideal. O ser humano, desde sua gestação, necessita simbolizar, fantasiar, se identificar com fantasias e desejos, tipo conto de fadas, pois o sujeito é constituído pela linguagem, falar, expressar, sentir. Quando a criança ainda no útero é desejada, falada por seus pais, sua história está sendo inscrita, simbolizada, planejada, projetada, autoprofetizada. Essa história está inserida em uma rede de significados que influenciam suas escolhas e trajetórias. Então, todo esse processo culmina na trajetória bem-sucedida ou não desta pessoa, dessa criança. Durante seu desenvolvimento psicossocial, o indivíduo desenvolve-se em vários rituais, envolve-se em vários rituais, e é lógico que acaba se desenvolvendo nas suas etapas de vida e crescendo, subindo os níveis de conhecimento da vida por esses rituais. A fim de ser aceito, confirmado no seu contexto cultural. Uma desses rituais é o batismo, os aniversários.
A entrada na faculdade, o casamento e funeral. O rito é um conjunto de condutas individuais ou coletivas, relativamente codificadas com base corporal, verbal, gestual, postural, de caráter mais ou menos repetitivo. Por que repetitivo? Porque sempre segue quase as mesmas regras. Casamento, existe uma forma de vestir do noivo, existe uma forma de vestir da noiva, existe características dos padrinhos que devem ser seguidas, existe algo que simbolize a aliança. Então, todos esses processos, todos esses ritos são seguidos. Cada um faz do seu jeito, com sua criatividade, mas todas essas etapas se encontram nos rituais. Corporal, porque há todo um processo a ser seguido, né? O noivo chega aqui, a noiva faz ali, né? Geralmente tem todo, e geralmente é muito cronometrado. Verbal significa fala, né? Eu me manifesto de forma e parecidamente, a maioria das vezes, com quase todos os casamentos, né? Existe um compromisso, chega e falam o que eles desejam um do outro, é um processo muito prazeroso e satisfatório. Gestual, porque as pessoas acabam, nesse processo de comportamento, aderindo a um gesto compatível. E postural, postura, né, de cada situação. No batismo a postura é uma, no casamento a postura é outra, numa formatura a postura é outra, mas todos têm um estilo de postura, um papel a cumprir. Portanto, todos são repetitivos. E com forte caráter simbólico, né? O simbolismo, né? Só de saber que eu não estou fazendo isso sozinho, e meu tataravô também fez, passou por um momento, é como se fosse uma conexão, algo meio mágico nesse processo. Os ritos encontram-se nas diversas expressões do sujeito na sociedade. Como eu falei, casamento, aniversário, rito de despedida, funerais. Encontra-se a ritualidade na infância, através de numerosos micro-rituais na vida diária da criança. Ao longo de todo o desenvolvimento, inclusive na adolescência, esses rituais continuam manifestando-se nos grupos, na apresentação do corpo e na alimentação. Então, fala-se na adolescência porque a apresentação do corpo. Hoje, na era moderna, o corpo é uma expressão muito importante de estar pertencendo a algum grupo, por incrível que pareça. A alimentação também mostra ou reflete ao meio que tipo de preocupação eu tenho, se eu sou uma pessoa que busco harmonia ambiental ou não, né? O ritual da refeição, por exemplo, favorece uma necessidade de afirmar a identidade individual. Não tem os filhos, mas geralmente na família onde as famílias já são bem desenvolvidas, os pais já têm filhos casados, e aí vem aquele filho caçula, que quando se encontra um almoço, aquele filho só come batatinha frita com bife à milanesa cortadinho pela mãe. Então, essa diferença de trato também determina um poder, mostra aonde está localizada essa criança, né? De que forma ela é amada, qual é a manipulação dela com relação a este meio. Também tem, nessa questão da alimentação, né, a pessoa consegue assinalar este momento como uma oportunidade de aprendizado dos papéis dentro da família. Aliás, não só o aprendizado dos papéis, como a internalização de qual é a hierarquia, aonde está
Onde eu entro nisso? Onde está o meu espaço? A hierarquia pode estar determinada, por exemplo, nos locais onde as pessoas sentam numa mesa. Isso é muito interessante. A sociedade utiliza rituais em vários momentos de transição e passagem no ciclo evolutivo do ser humano, como o nascimento, a puberdade, casamento e morte. Os ritos de agregação permitem ao sujeito integrar-se ao seu grupo social, com o objetivo de pertencimento e aceitação do novo, o que é bem desgastante e estressante. Se é novo, eu tenho que ser aceito. E esses passos são passos extremamente ritualizados e que conotam uma certa insegurança ou muita segurança. Como exemplo, temos o rito do batismo cristão, né? Que não tem a questão da insegurança, porque não entra na parte da adolescência, mas tem a ver com a questão dos pais, né, nesse processo. Esta é a ritualização de uma necessidade de confirmação, de pertença, né, que não sendo efetuada atrapalhará o indivíduo ao longo de sua vida. Isso também tem a ver com... A sociedade exige muito essa questão, mas também tem a ver com os padrões dessa família, se ela aceita esses rituais. A maioria aceita. O período de margem, né, o período de margem de rituais, compreende a transição entre os ritos de separação e preparação para a agregação. Como, por exemplo, a cerimônia de freiras, onde o noviciado é marcado pela semi-reclusão, até a reclusão completa. Gradualmente, né, ela vai entrando num processo de reclusão plena, após a consagração. Os ritos de separação são aqueles nos quais se corta alguma coisa ou separa alguém do convívio social, para preparar o rito de passagem. Então, podemos observar exemplos de períodos de separação em ritos de infância, como o primeiro corte de cabelo, o primeiro ato de se vestir, o primeiro momento em que se fala papai, mamãe, né? Até então, esses processos já remetem a uma evolução, um desenvolvimento, um crescimento desse ser. E ele já entra num nível de responsabilidade diferenciada. Quando as pessoas fazem parte de uma crença religiosa e participam de ritos a fim de chegarem mais perto da presença de Deus, por exemplo, muitas vezes, ao saírem da igreja, também buscam simpatias, terapias, ou em outros lugares que lhe proporcionem um efeito terapêutico ou curador para o seu sofrimento. Percebe-se uma busca mágica, né? Um imediatismo no que eu estou buscando para amenizar o meu sofrimento, né? Uma simpatia, então, né? Como que isso não vai amenizar? Pelo menos simbolicamente eu vou estar esperando algo, então o meu foco vai ser outro. Isso pode amenizar alguma coisa, mas ainda tem a questão de simbolizar, de achar que isso pode ser verdadeiro. Percebe-se uma busca, então, depois desse relato que eu fiz agora, uma busca mágica para amenizar sofrimentos. Busca mágica para amenizar sofrimentos. Nesse momento de fragilidade, permite-se qualquer permuta, inclusive com Deus. Esta busca mágica nos convida a mergulhar no mundo dos mitos. Então, de rituais, nós podemos agora começar a falar sobre mitos.
dos rituais, eu acredito que tal ato possa me trazer tal coisa, possa me fazer tal coisa, e que isso também pode cair do céu. Isso é bem mágico. Podemos citar vários mitos idealizados. Na sociedade moderna, o sexo como libertador de felicidade, libertador do trabalho, da imortalidade. Aliás, no nosso momento, a parte sexual é um grande controlador social. Os mitos são sistemas de transmissão e de hierarquização de informações que estruturam a função da memória e do esquecimento. Essas informações são veiculadas pelos relatos feitos por avós para os netos e de pais para os filhos. Parece que somos atravessados por nossos mitos passados. Parece muito inconsciente. Aliás, se nós formos procurar nossas histórias, nem sabemos que isso está tão engajado em nosso ser. Como eles são transmitidos? Por que precisamos mantê-los vivos? Nessa questão reside a importância de conhecermos nossa história familiar e da história da nossa comunidade também, pois nos libertamos de algumas amarras à medida que nos aprimoramos as nossas narrativas. O sistema social conscientemente envolve as pessoas numa espiral de ação sem reflexão. Fazemos as coisas porque todos fazem, porque a mídia estimula e os padrões sociais aplaudem. É bem reflexiva essa questão. Rito, um controle social. Eu vim falando de ritual até agora, né? Então, casamento e tal. É interessante a gente pensar que tudo isso tem a ver com controle social. Ou melhor, com controle. Segundo Vilhena, quem detém o comando dos ritos fundamentais que organizam a vida e fornecem conteúdos ao imaginário e a consciência de um povo, detém também o poder sobre ele. A direção e controle dos rituais constituem poderosas forças de controle social. Isto nos remete a pensar nos casos de filhos que saem de casa jovens ainda, mas sem aprovação dos pais e que não conseguem ser independentes enquanto não retornam para pedir suas bênçãos, para pedir a bênção desses pais, como se isso fosse muito mágico, né? Embora a sociedade imponha a estes jovens que ter sucesso e autonomia depende desta saída de casa, sabemos que os rituais coletivos precisam ser confirmados na individualidade, neste caso na família. Ou seja, muitas famílias sabem da necessidade desse corte, desse jovem sair, e a função delas seria proporcionar uma autonomia, uma saída agradável, onde esse jovem consiga ser autônomo, desenvolver no seu dia a dia e amadurecer nesse processo de desenvolvimento normal que temos ao ter experiências fora de casa. Mas não é isso muitas vezes que acontece. A família tem muita dificuldade desse desligamento e inconscientemente, magicamente, se acha que esse jovem vai conseguir amadurecer sendo protegido. Acho que eu passei uma além, deixa eu ver. Os rituais em geral, é esse, né? Os rituais em geral, inclusive os profanos, vividos em família, quer estejam associados a situações primordiais, como as ligadas ao nascimento e à morte, quer situações do dia a dia, como um jantar em casa, ou ainda em determinadas fases do ciclo vital,
como os rituais iniciáticos dos adolescentes podem ser vistos como situações grupais favoráveis ao reconhecimento de si mesmo e do outro. Haja o que houver, o ritual é sim importante. Aliás, ele é uma abordagem na terapia familiar, né? Nós também utilizamos esses rituais de uma forma positiva, né, para que essa pessoa se desenvolva, sendo que no dia a dia esses rituais possam não ter sido tão bem elaborados e, portanto, gerar alguma patologia ou alguma disfunção familiar. Quero deixar claro que, se houver alguma necessidade de perguntar, eu estarei aberta a responder a qualquer dúvida. É só mandar as questões para a instituição e acredito que a semana que vem eu possa estar respondendo todas as questões. Também entendo que eu trouxe um material bem elaborado, bem claro com relação ao que eu deveria estar refletindo a vocês. Agora eu vou entrar na terapia familiar sistêmica e ciclo vital de vida. Cada estágio que a família desenvolve traz novas exigências. Então, isso é muito importante. Entrei no estágio, teve mudanças, novas exigências, forçando os membros da família a se acomodarem às novas necessidades, na medida que eles crescem ou envelhecem e as circunstâncias mudam. Já que as famílias são conservadoras e insistem em manter o familiar, como eu disse lá atrás, né, existe uma justificativa do conservadorismo de manter esse membro em casa. Assim, muitas vezes, a tarefa da terapia familiar é ajudar a família a reajustar-se a essas novas circunstâncias. Reajustar-se a essas novas circunstâncias significa concretizar o ciclo que se deve ter. Ou seja, esse jovem tem que ter essa passagem real e de uma forma sadia para que ele se desenvolva. Então, esse terapeuta vai favorecer esse processo, ou ajudá-los a lidar com este momento. Além de ser um sistema, a família é um grupo estruturado, onde a mudança em um membro afeta todos os outros. Como eu falei, é uma rede, né? Uma rede de pessoas que cada comportamento influencia o outro, e a mudança de um, com certeza, vai influenciar aos outros, ou a todos. As técnicas tradicionais da família, da saúde mental, focaram a dinâmica individual, desconsiderando o contexto social no surgimento das doenças. A terapia familiar propôs um rompimento com essa fronteira. Então, não havia pesquisas sociais. Se pesquisava ou se analisava o comportamento humano individual. A doença era pertencente organicamente àquele ser. Então, não havia necessidade de estudar o social. Era essa a visão do momento. A terapia familiar veio para romper isso, né? Ajudou nessa evolução. Então, a terapia familiar surge. A terapia familiar surge a partir do trabalho desenvolvido com esquizofrênicos dentro de um hospital para doentes mentais, pois os médicos observavam alterações importantes nas condutas do paciente após a visita familiar. Existe uma história cujo autor é desconhecido, isso está na apostila, embora seja contada em todos os cursos de formação de terapia familiar, como eu disse, o autor é desconhecido, né? E a história que se passa numa unidade psiquiátrica infantil relata a visita das mães a seus filhos. Mães muito carinhosas e afetivas, entretanto, causando incríveis transtornos,
tanto que começou-se a questionar a validade dessas visitas, desses encontros, para o bem-estar do cliente. Era um fato que gerava curiosidade, porém, sem explicações plausíveis. Como pessoas tão queridas, afetivas, conseguiam prejudicar seus entes queridos? Aí nós conhecemos o tal do duplo vínculo. A resposta surgiu de um simples acidente. Um dos médicos ficou trancado na ilha da enfermagem e lá ele podia observar, mas não ouvir o texto da Mãe Amorosa. Qual não a sua surpresa? Que o que viu foi uma visita extremamente hostil. Ele viu uma visita extremamente hostil. Havia uma dupla mensagem. A comunicação verbal era uma e a comunicação digital, ou na realidade corporal, era não verbal, corporal não verbal, era totalmente diferente. A observação da interação entre mães e pacientes deu origem, então, à terapia do duplo vínculo, a teoria do duplo vínculo, para explicar as mensagens contraditórias e conflitivas. Muitas vezes, a comunicação, que pode ser de várias formas, traz vários conflitos familiares, né? O não entendimento do sofrimento do outro, o não entendimento de como o outro não pode acompanhar o sofrimento de uma pessoa querida. Esse não entendimento leva a incertezas, a inseguranças e, consequentemente, N outros comportamentos que culminam em disfunções e patologias. Terapia sistêmica. E assim, a família começou a ser vista mais do que um amontoado de pessoas. Os estudiosos passaram a vê-la como uma totalidade, com suas próprias regras e objetivos, e, enfim, começaram a vê-la como um sistema. É aí que começou, aí que nós entendemos a palavra sistema, enfocada na terapia familiar, sistêmica. Ao final do século passado, ocorreu a transição pragmática com a descoberta da microfísica, de que os componentes não podem ser isolados, levando à impossibilidade de continuar com uma visão isolada e fragmentada dos objetos e seres. Neste contexto, surge a ideia de sistema, trazendo à tona noções e complexos e totalidades. Desculpem. A terapia familiar está passando por mudanças rápidas e profundas, inseridas dentro de um contexto onde ocorrem transformações no campo da ciência e cultura, norteando então a prática terapêutica. Isso é muito importante. Como se vê o mundo? O que se pensa? O que se deseja modificar? E como intervir para isto? Este olhar é profundo e é de grande interesse para se fortalecer a noção básica que nós temos de vínculo familiar. Nesse sentido, terapeutas familiares veem o mundo conforme os diferentes paradigmas, graças a Deus. Com o surgimento do novo paradigma, as ideias sistêmicas foram redefinidas para incorporar a nova desordem e complexidade. Surge o sujeito como ativo, construindo o contexto que o constrói, ou seja, as construções
da realidade não são apenas individuais, são também sociais e acontecem na interação social. Barreto coloca que toda organização humana pode ser compreendida como um sistema. Toda organização humana. Portanto, todo problema deve ser tratado, inserido dentro de um contexto, levando em consideração as 3 dimensões presentes em todo o sistema. Relações. Relações. Como as pessoas se relacionam. De que forma este meio é construído? Quais são os critérios e objetivos e o que eles querem alcançar com essas relações? O contexto. O contexto leva a um objetivo. E se todos têm este objetivo, temos um contexto homogêneo. Se não, precisamos observar essas questões. E o processo? O processo é importante para saber em que cada etapa, em que cada cidadão, se o grupo está na mesma etapa ou não. Isso é crucial para o desenvolvimento, para o entendimento, para a análise de um processo, até dentro da terapia ou até de uma análise de meio. Ainda na abordagem sistêmica, substituímos a relação de causa e efeito linear pela causalidade circular ou circularidade. Eu gosto mais da palavra circularidade. A causalidade é vista como um processo circular que tem mão dupla. Uma vai e a outra vem. Causa e efeito. Então, a família, além de ser um sistema, é um grupo estruturado, onde a mudança em um membro afeta todos os outros. Ciclo vital da família, uma abordagem. Ciclo vital da família, uma abordagem. Acredito que é uma abordagem para se detectar aonde essa família se encontra e através disso poder ajudá-la. O estresse familiar é maior nos pontos de transição de um estágio para outro, no processo de desenvolvimento da família, de um estágio para outro. O adolescente está em momento de desapego familiar e busca de autonomia. O idoso, a família tem que se preparar para esse luto, né? Então, todo esse desenvolvimento, né, caracteriza um estágio. Sendo que os sintomas tendem a aparecer mais quando há um deslocamento ou interrupção do ciclo na vida familiar. Ou seja, se for naturalmente, se desenvolver o ciclo natural, onde o jovem sai realmente, essa família consegue fazer o processo corretamente, dar segurança para esse jovem, sem superproteção, realmente mostrando os caminhos corretos, essa família consegue lidar com este corte, ou este momento, né? Com certeza, não há uma necessidade real ou muito aparente de busca de ajuda. É isso que esse módulo, esse espaço está querendo dizer. A família elabora com o tempo suas pautas de interação, através de regras e funcionamento que se repetirem, formando os padrões, consequentemente sua estrutura. Como essas regras muitas vezes não são explícitas, acabam acontecendo expectativas e pactos inconscientes por parte das pessoas, influenciando o comportamento no sistema familiar, quando ocorre algum desequilíbrio no sistema, porque algum membro rompeu com o estabelecido, aparecem conflitos de lealdade, despertando culpa em quem afetou a homeostase, o equilíbrio familiar. Tá? As
fantasias de pertencimento, ou do que eu acho que o outro deveria, por eu estar fazendo tal coisa, o que eu exijo ou o que eu espero do outro pelo meu comportamento, essas fantasias acabam interferindo no processo de lealdade com a minha família. Se eu me sinto traído, eu automaticamente, em algum momento, vou expressar isso, talvez traindo também. Então, essas questões têm que ser trabalhadas, né? Esse processo de não lealdade tem um fundo de um tempo lá atrás a ser observado. Muitas vezes a família nem percebe que isso ocorreu. Existem muitos estudos sobre o ciclo vital da família, mas basicamente a família é composta pelas seguintes etapas que nos dão uma ideia de respeito dos estágios. Estágio do ciclo vital da família. É através desses estágios que nós podemos diagnosticar onde a família se encontra e qual é o processo de sofrimento que ocorre neste momento, né? Então, o primeiro estágio, saindo de casa. Jovens solteiros, geralmente. O desafio desta etapa é aceitar a responsabilidade emocional e financeira pelo eu, por mim mesmo. O estágio número 2, o novo casal. Formar o casal marital, ganhando em pertencimento e compartilhando a intimidade. Esse casal consegue passar por esse processo de forma natural, equilibrada? Realmente esse pertencimento está sendo estabelecido? Porque senão isso vai refletir no próximo estágio. E no próximo, e no próximo. Terceiro, família com filhos pequenos. Aceitar novos membros. Família com filhos pequenos é um momento muito delicado, porque ele é envolto de muita felicidade e não se percebe muito esse estresse, né, nesse processo de aceitação desses novos membros, né? Então, passagem do casal marital ao parental, essa responsabilidade agora não tem para onde correr, é meu filho, né? É meu sangue. Isso tem um poder, um peso muito grande para o ser humano, nem só para a família, para o ser humano. E adequar-se a essas mudanças. Adequar a mudança também gera estresse, conflitos, e geralmente quando esses processos, como eu falei anteriormente, não são bem elaborados, há a importância de se procurar ajuda. 4. Família com adolescentes. O desafio é aumentar a flexibilidade das fronteiras para incluir a independência dos filhos e fragilidade dos avós. É muito importante esse processo, né? Ter flexibilidade para lidar com essas novas fronteiras, né? Com essa independência desse jovem, com esse novo olhar. É bem conflitivo, a maioria das vezes, em minha experiência, nesse momento em que os pais realmente buscam orientações. 5, lançando os filhos e seguindo em frente. É uma tarefa também que muitas vezes precisa da ajuda profissional. Tarefa principal, renegociar o sistema conjugal como díase 2 e aceitar várias saídas e entrada no sistema familiar. Muitas vezes o casal convive não como dois, eles convivem como cada um fazendo as suas coisas. Eu arrumo a minha mala, você arruma a sua mala, eu lavo a minha roupa, você lava a sua roupa. É um contrato social que eles fazem para se dar bem, mas qual é o ritual de pertencimento disso? Isso não gera também eu estar tendo que me responsabilizar, e isso acaba interferindo até em alguns conflitos verbais no próprio casal, gerando uma enxurrada de problemas que culminam em eles começarem a perceber que não conseguiram fazer essa união verdadeiramente. Então, o terapeuta pode ajudar nesse processo.
sexta. Estava na quinta? Eu falei a quinta, né? Tá, sexta. Famílias no estágio tardio da vida. Aceitar a mudança dos papéis geracionais, manter os próprios interesses e lidar com perdas. Bom, no estágio tardio, né, aceitar essas mudanças todas, voltar e se organizar e se descobrir aonde está, né, quais as coisas que realmente me interessam, porque eu já me doei demais e eu preciso de buscar essas referências, né? Como manter meus próprios interesses verdadeiros se muitas vezes os meus interesses já foram anulados pela família, então eu tenho que resgatá-lo, né? E lidar com as perdas. Então, nem sempre a perda é ruim quando eu resgato os meus interesses, os meus valores, os meus desejos, e se a pessoa não consegue passar por esse processo naturalmente, buscar ajuda, buscar terapia. Algumas crises são previsíveis durante o desenvolvimento da família, como, por exemplo, o crescimento dos filhos e as mudanças nas fronteiras. Outras já não são e contribuem para o estresse familiar. Então, nem sempre a crise é ruim. A crise, muitas vezes, serve para ajudar as pessoas a tomarem o próximo passo, né? Por exemplo, as crises que causam estresses que não favorecem muito o progredir dessa união, né? Separação, mortes, mudanças de cidade, desemprego, adoção, doenças. Essas crises são crises que acontecem, são corriqueiras, podem ser sim trabalhadas, mas num processo onde a pessoa não consiga lidar, que muitas vezes acontece, por exemplo, de um membro da família não conseguir ir para frente, e isso atrasa toda a família, é interessante buscar um processo terapêutico para que haja esse desenvolvimento, essa evolução. As crises são inerentes às mudanças, ocorrem como maneira de adaptação do indivíduo ao novo, mas o que diferencia de tornar-se patológica é a paralisação diante da crise. Bom, muitas vezes o processo que a pessoa está passando, a família para naquele momento, ela começa a ter receio de ir para frente, então ela incuba aquela situação e assim ela vai, sem perceber que tudo está mudando, tenta continuar sempre no mesmo processo. A terapia familiar atua como mediadora de conflitos resultantes das dificuldades de ultrapassar essas etapas. Quando trabalhamos com famílias, nos ajuda muito a conhecer em que momento do ciclo, por isso que é uma abordagem, em que momento do ciclo esta se encontra. Então, quando ela fala em adolescente saindo de casa, você já sabe qual é o momento do ciclo que ela se encontra. Qual é o sofrimento? Que tipo de abordagem você pode estar utilizando nesse momento, né? Embora a complexidade seja lidar com o indivíduo e pertencimento de cada membro. Bom, apesar de você saber qual é o ciclo que a família está passando, também lidar com a individualidade daquele membro e a dificuldade daquele membro é muito importante. Existem outros atores que propõem as etapas de ciclo vital com outra distribuição, que acaba combinando na mesma questão. Então, cada profissional escolhe o que mais se adapta. Eu gosto muito dessa forma de distribuição. Como, por exemplo, as fases, né? Fase da aquisição, fase adolescente, fase madura e fase última. Na fase da aquisição, acontece a formação do casal, como lá no primeiro estágio do ciclo. Do casal, nascimento dos filhos, com a chegada destes precisam ocorrer novas formas de relacionamento do casal, parental e conjugal, adoção de novos papéis, reorganização do sistema, como se adaptarem às novas exigências. Acho que está bem claro aí, né?
Bom, a fase adolescente abrange o relacionamento entre os pais e filhos, na tentativa de buscar a autonomia desses filhos, desses adolescentes, desenvolver confiança e inaugurar uma fase de profunda mudança, onde os valores, crenças e regras serão questionados pelos filhos, ao mesmo tempo em que os adolescentes estão em fase de transição e mudança para a fase adulta. Os pais estão vivenciando também uma crise do meio da vida, ou seja, revendo experiências passadas e reavaliando suas vidas também. Além disso, uma outra mudança importante que é necessário, que é a necessidade de flexibilizar o sistema familiar na fase dos filhos adolescentes. A questão da palavra flexibilizar sempre vai aparecer quando você estiver lidando com um adolescente, pois as crianças na fase anterior precisam ser super protegidas e os limites eram mais sistemáticos, mas ao chegar na adolescência, os pais necessitam por maior espaço para que a sua autonomia desenvolva. E esse processo é complicado. Até onde eu posso permitir esse espaço? Né? Um pouco a mais, eu já não estou sendo negligente? Né? Isso é importantíssimo e muitos pais têm bastante dificuldade em ter esse limite, o que gera bastante conflito. A fase madura é acompanhada do amadurecimento e autonomia dos filhos. Ao tornarem-se adultos, formam outras famílias, saem de casa. Portanto, a família aumenta com a entrada de novos membros e também diminui com o início da perda de outros. Em fase de tais modificações, a família adquire novas formas de funcionamento, novos desafios e novas expectativas. A fase última, com características de fechamento do ciclo, é uma fase de retrospectiva, lembrança dos ausentes, onde o idoso... o idoso pode se deparar diante da solidão ou lidar com o processo do envelhecimento, aliando a qualidade de vida quando conseguiu preparar-se para isto. Aliás, quando ele conseguir se preparar para isso, a qualidade de vida no envelhecimento é muito importante. Hoje em dia temos trabalhos bem voltados para essa fase, mas ainda se procura muito. Né? Realmente o idoso ele precisa de um novo olhar, né? De novas perspectivas, e essa mudança não é uma mudança muito difícil, mas o profissional pode fazer grandes feitos nesse momento. Isto é uma fase de cuidados, principalmente físicos e afetivos, além da revisão constante dos valores que sofreram modificações com o tempo. Revisão constante de valores para as pessoas, principalmente na última fase, revigora, ajuda, refaz estruturas e, como no adolescente, ele retoma essa autonomia. O tempo está certo? Quando tiver o tempo, você me avisa, né? Bom, vamos entrar agora em mitos. Isso. Tá. Eu estou sendo orientada a passar esse módulo que é mitos e ritos inseridos na terapia familiar, ou seja, agora nós vamos falar da importância desses rituais e dessas fantasias mágicas no processo terapêutico de uma forma positiva. Estou sendo orientada a passarmos a falar sobre essa questão na próxima aula. A priori, eu agradeço estar aqui com vocês e estou à disposição para tirar qualquer dúvidas, inclusive a meu respeito, as minhas experiências. No mais, obrigado e até a próxima aula.